Olá a todos, bem-vindos ao 13º episódio do Ações e Companhia, o melhor podcast de ações em Portugal. Há que dizê-lo, a presunção e água benta, cada um toma o que quer, não é, amigos? Comigo estão, como sempre, os grandes Diogo Gonçalves e o Gonçalo Garcia. Olá, Como é que pessoal. é? Olá. Então, mais uma semaninha. Opa, eu vi-te no Twitter, Diogo, ali a falar sobre a tua grande takeaway. Conta-nos lá o que é que se está a passar, parece que está É animado. verdade. Está animadíssimo, está animadíssimo. Pá, ontem foi um dia interessante. Além daquilo que eu te mandei, novas funcionalidades da aplicação. Basicamente foi uma troca de um bater bola, vá assim, ligeira entre o CEO da Takeaway e o CEO da Uber. Um bocado em picardia um com o outro No Twitter? no Twitter. E pronto, aquele já rodou o mundo inteiro. Entretanto, nunca tinha visto isto, mas um dos tweets do CEO da Takeaway teve que ser declarado como um SEC Feelings, ou seja, pela entidade reguladora americana, porque tinha informação, Ele pronto, que dizia era que não pagava mais como é que chama a empresa? pela GrabHub. Não pagava mais do que a proposta que tinha feito, era isso? Exatamente. Muito Porque bom. isto tudo começa porque, epá, isto há muito jogo de bastidores aqui por trás que é giríssimo de se ver. Que é a Uber a dizer que vai entrar na Alemanha, com a Uber Eats. A Alemanha que é o monopólio, um dos grandes monopólios da Takeaway, portanto ela é a única grande, não há competição. E pelo que dá a entender é uma proposta que não faz sentido nenhum para eles. Portanto, é Ok. uma destruição de valor. A própria Uber, transporte de carros, nem sequer é muito forte na Alemanha, está cheio de problemas legais. Eles não podem ter o modelo deles que querem na Alemanha, portanto vão ter que ter o modelo de contratar os empregados todos. Acho que aquilo é surrealmente mau para eles. Só que o que parece, o que deu a entender é que era uma jogada simplesmente para baixar as ações da Takeaway a curto prazo, porque a Uhum. compra da Grabhub é toda feita com ações da Takeaway, Ok. e parece que há uma contraproposta da Uber por trás. E são Não- jogadas de bastidor, só que às claras. Exatamente, e então, pá, se houve uma pessoa que veio comentar no Twitter a dizer que o comentário do CEO da Takeaway, publicamente, foi mesmo para prevenir isto. Uhum. Ou Foi o que seja, eu vi, foi daí que eu te tenho uh, perguntado. Eu vi-te nessa conversa. ele sabia que não podia estar a dizer aquilo, mas foi um mal menor, não é? Que é para basicamente mandar a tese do gajo da Uber abaixo. Uhum. Mas pá, é só jogadas de bastidores que estão a acontecer aqui. Eu vou Está a ter que ser seguir, giríssimo vou de ter que ver. estudar essa empresa, porque tu estás sempre a falar-nos dela. Vou ter que ir ver, nem que seja só para seguir essa diversão que se anda a passar no Twitter. E Gonçalo, telenovela. e a telenovela é exatamente isso. Gonçalo, tu Olha, andas ocupado com o spin-off? Não, ainda? Há sim, novidades? tenho estado não há grandes novidades, tenho estado a ler o prospecto, ainda são para aí 200 e tal páginas de informação relevante, tem coisas giras. Continuas Hum, tem- motivado? continuo, Continuas a continuo. gostar? Sim, tudo dependerá do preço, não é? Não sabemos o preço indicativo, não sabemos se vai haver assim um force selling do ETFs e afins, porque como disse, a linha direta não vai estar no IBEX 35. Mas Tu pronto, comentaste-nos uma que os insiders têm o interesse de que as ações no curto sim, prazo estejam baixas, não é? há, há um. É verdade. Eles vão receber cada um 100 capas. Pronto, não é muito dinheiro no contexto empresarial espanhol, mas ainda para aí, eu diria, uns quantos meses de trabalho hum, em ações. E o valor de 100 capas é fixo, o valor em ações não é, e depende da cotação média desse ano, do primeiro mês. Portanto, eles recebem mais ações quanto menor for o preço do primeiro mês. Portanto, há aqui um pequeno incentivo a que o preço do primeiro mês não seja muito alto. Dito isto, são só 100 capas. Eles têm, por exemplo, o CEO Ganha recebe quanto? 1,6 milhão por ano. Portanto, não é a coisa mais relevante do mundo. E nós não Mas estamos a antes ajudá-lo, nós não estamos a sabe, ajudá-los a é, falar disso, é. porque a maior parte dos nossos ouvintes vão de ser milionários e não vai correr bem. Antes de avançarmos para os nossos temas, só um pequeno detalhe. Um ouvinte nosso, um amigo meu, disse que gostava muito de nos ouvir, excepto uma coisa que lhe fazia alguma confusão, que era nós bebermos álcool, porque ele
está a tomar alguns medicamentos que que são muito fortes para o fígado dele. Portanto, ele nesta altura não pode beber álcool e hoje abri a exceção de beber aqui uma água das pedras. Portanto, em solidariedade para com ele, só hoje. Portanto, se for um bocadinho mais aborrecido, é falta de álcool. Um grande abraço para esse teu amigo. Não sabemos Sim, um quem grande abraço para o mas um grande Sérgio. abraço. Nós temos existe outro espectador ou ouvinte que nos disse que devíamos fazer isto 2 vezes por semana, que gostava de nos ouvir mais. E eu disse: nós não temos tempo, nós estamos todos sempre até à última para encontrar o tema. O Gonçalo é a exceção, mas mais eu e o Diogo estamos assim, ou até mais eu, à última para encontrar o tema, quanto mais para ter tema para 2 conversas. Ao que ele respondeu que nós no fim dá a impressão que continuamos à conversa e cortamos, e é verdade, nós normalmente ficamos à conversa depois de parar isto, só que paramos porque já nos disseram-nos logo ao início que 1 hora chegava e sobrava, daí que nós restringíssemos isto a 1 hora, 1 hora e 20 por aí, mas vai continuar a ser só uma sessão por semana, senão estamos tramados. Até porque é preciso gerar esse desejo nas pessoas, não é? Se for muito repetido, as pessoas depois perdem essa vontade. Então, e que temos hoje? Começamos pelo Gonçalo. Aliás, Gonçalo, qual é o teu tema? Hoje venho falar um bocadinho de alguma disrupção que tem havido, ou forte disrupção que tem havido no mundo financeiro, com a entrada das fintech, a causar grandes ameaças à competição e à rentabilidade dos bancos. Tudo baseado num artigo específico? Exatamente. Isto porque o CEO da JP Morgan escreveu uma carta aos seus investidores, que vem no relatório de contas, e ele menciona de uma forma bastante objetiva quais são as ameaças que ele vê para o banco. E eu aconselho vivamente a ler a carta inteira, especificamente este capítulo, que é o 3º, e vale bastante a pena. Eu depois ponho aqui na descrição em baixo. Eu fico para o último hoje, eu vou falar da estratégia deste senhor que escreveu este livro, que é um senhor que eu acho que é escocês, da estratégia dele começar a analisar uma empresa, que é um bocadinho diferente do normal. E começamos então com o Diogo. O Diogo, que nem faz a apresentação, entras logo no teu tema, vamos a isso. Entro logo no tema. Eu venho falar da nova proposta que a administração Biden fez para reduzir o nível de nicotina nos cigarros nos Estados Unidos para níveis não viciantes, e as consequências que isso traz à indústria do tabaco. Para já, só para frisar, isto não é uma proposta nova. A administração do Trump já tinha mostrado o seu interesse em fazer o mesmo. Isto é algo que nos últimos anos tem-se arrastado muito, mas que já se fala muito nisto nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que aliás, dentro dos países desenvolvidos, é dos países mais restritos em relação ao tabaco, muito mais restrito do que a Europa. O que é o contrassenso, porque já foi a zona do mundo que mais fumou tabaco per capita. Portanto, é engraçado ver isso. Esta medida é muito forte porque, lá está, como dá para perceber pela administração Trump e a administração Biden, ela tem apoio nos dois lados, nos republicanos e democratas. Portanto, a probabilidade disto ir para a frente é muito grande. Se bem que isto vai ser entregue à FDA e depois tem que haver fundamento científico e etc. Tem que haver um aval da FDA. Que não falta fundamento científico. A questão aqui é se isso é benéfico ou não, porque pode não ser. Porque já ouvi vários argumentos. Um dos argumentos é, então, mas se baixa o nível de nicotina, as pessoas estão preocupadas, mas as pessoas podem simplesmente começar a fumar mais tabaco para manter os níveis de nicotina. Não é? Se uma pessoa está viciada, aí está. Se uma pessoa está viciada, não é? E se aquilo de repente não lhe dá a dar a saciar, o consumo pode aumentar. E a verdade é que não é a nicotina que faz mal. O que faz mal é o resto e, portanto... Mas a nicotina é o que vicia. Yeah. Exatamente. Ou seja, as pessoas podem estar a fumar o dobro para ter a mesma nicotina e na verdade, estar a fazer pior à saúde, não é? Porque agora que falas, eu fumava e fumei durante muitos anos e acontecia exatamente isso. Se por acaso não tinha cigarros dos meus e encontrava e tinha alguém que tivesse cigarros mais fracos, acontecia exatamente esse fenómeno da compensação, de fumar mais. Bem visto. Podes ter o problema
do comércio ilegal, não é? De ilícito de Exatamente. tabaco paralelo. Pode haver. principalmente- Pode. É. Desculpa, Diz. e provavelmente vai haver aumentos de venda de mercado paralelo. Exato. Mas nisso as tabaqueiras são especialistas em dar a volta a essas questões todas. Tipo, se fosse, que não sou, mas se fosse acionista de alguma delas, especialmente da Altria e da Grande, acho que estava tranquilo. Eles sempre conseguiram passar a regulação e fazer com que a regulação funcionasse a favor deles. Mas ainda na parte de nicotina, eu depois li um estudo interessante que o que fazia mais sentido era baixar, não sei se leste esse estudo, Diogo, era baixar de forma muito agressiva, porque se baixares pausadamente, realmente as pessoas adaptam-se mais facilmente à nova nicotina e fumam mais um bocadinho e vão fumando mais um bocadinho só para compensar. Sim. Não, a Agora, ideia era muito bruta. A ideia da proposta era mesmo baixar para níveis não viciantes, ou seja, é um baixo considerável. Também havia a história que houve cá em Portugal, na Europa, de proibir os de mentol, os mentolados, não. Eles ainda estão a pensar nisso. Sim, eles também estão a pensar nisso, mas isso é em paralelo, pronto. Isso é por outros motivos, né? Que também pode ser prejudicial à indústria, não é? Mas se bem que, por exemplo, cá na Europa houve essa lei e entretanto as marcas conseguiram dar todas a volta. Como? Eu não sei muito bem como é que isso está, mas eu por acaso tenho um amigo meu que trabalha na Philip Morris. E se vocês repararem e forem às bancas, vocês nem vão encontrar Camel. Eu acho que das marcas Philip Morris não há, mas ainda vão encontrar Camel, o Activates e aquelas coisas Aqueles com a todas. bolinha. Eles mudaram alguma coisa, eu não Uhum. sei o que foi, mas continuam a ter ali uns. Eu acho que agora não é cigarros de mentol, é cigarros mentolados, assim uma coisa qualquer. Eles ajustaram-se, mas continuam a ter qualquer coisa. Agora, já se fizeram alguns estudos com isto e efetivamente há uma diminuição do consumo. Não é muito drástico, mas há uma ligeira diminuição. E portanto, se calhar foi por isso que as empresas tabaqueiras nos Estados Unidos ressentiram. Mal a notícia saiu. Agora, os estudos são pequenos, ainda não foram feitos estudos a grande escala. E normalmente os estudos são pagos pelas tabaqueiras, o que é engraçado. Muitos dos estudos Pois. nos Estados Unidos, então os tipos são fortíssimos. Diz que a Altria é uma empresa de advogados Lobbies, não é? que vende cigarros, por acaso, exatamente. Sim, o lobby deles nos Estados Unidos é fortíssimo e já se percebe um bocadinho qual vai ser o argumento que eles vão usar, não é? Que é sobretudo a perda de receita fiscal via tráfico ilegal, não é? De cigarros. E eles também começam a dizer que há muitos empregos, principalmente nos Estados Unidos, a depender do setor tabacário. Principalmente quem trabalha nas lojinhas, nas tabaceiras e afins. Outra grande ameaça é a legalização da cannabis lá nos Estados Unidos, não é? Que na verdade há quem diga que é uma ameaça mais ao álcool do que propriamente ao tabaco. Ou seja, que vai substituir muitas vendas de bebidas alcoólicas e não tanto de tabaco, mas que não deixa de ser algo que as tabaqueiras tentaram entrar ao início e depois viram que não conseguiram e apesar de ainda hoje ser aquilo é ilegal a nível federal, mas já não é a nível estatal e quase metade dos estados nos Estados Unidos já legalizaram. Portanto, também há essa Eu tenho essa ideia guerra. que eu não conheço as outras, mas a Altria, que é a que eu conheço melhor, comprou a Cronos e está bem posicionada para se tornar líder nesse mercado também. Não tenho essa ideia, mas a Cronos ainda é pública, ainda está em Sim, bolsa. tem uma participação. Ok. Se há Mas alguém pronto, que consegue e que vai conseguir dar a volta às legislações são os tabaqueiros. tem muito peso, tem muito peso. E portanto, então assim é um impasse. Mas se nós olharmos, por exemplo, para a valorização da Altria, a Altria caiu 6%, mas só desde o início do ano já subiu 30%, não é? Portanto, praticamente não fez moça. Mas isto para dizer que é algo que vale a pena ter em consideração, porque muito provavelmente é capaz de ir para a frente nos Estados Unidos, porque tem apoio dos dois partidos. É das poucas medidas que tem apoio dos dois partidos políticos. Isso afeta o teu portfólio de alguma maneira? Não, Não? acho que não. E o teu, Gonçalo?
Eu tenho alguma exposição à indústria tabaqueira, mas muito indireta. Uma ação que eu tenho ligada é a Michele Costas. Basicamente, eles fazem um papel à volta do tabaco e pronto, não me parece que tenha grande impacto. Terá algum, mas pronto, por outro lado, eles fazem também as mortalhas que serve para fumar erva. Sim, portanto, se o tabaco ir um bocadinho e a erva aumentar. Depois outra empresa que eu tenho no portfólio é a Logista, que faz a distribuição do tabaco na Ibéria, em França e Itália, mas eles também... Eles fazem cá em Portugal também? Fazem. Ao contrário dos outros países que eu mencionei, de Portugal tem um sistema mais liberal de venda de tabaco, enquanto países como Espanha, Itália e França só podem vender em pontos específicos, como as tabaqueiras. Nós aqui encontramos tabaco numa bomba de gasolina, por exemplo. E isso não acontece nos outros países. Portanto, o que faz com que toda a distribuição nestes outros países seja muito dedicada a estes pontos de venda. Ao ser dedicada, favoreceu muito que um player controlasse tudo. Porque se fazes aquela rota só por causa do tabaco, fazes para tudo. E eles têm um monopólio em todos esses países, excepto em Portugal. Em Portugal eles são a maior empresa, mas não têm um monopólio porque é um bocadinho diferente a maneira como está legislado. Mas eles recebem por rota, portanto, desde que as rotas não fecham, desde que os tabaqueiros, Tabaqueiros. do tabaco, não vá à falência, a rota não fecha. Portanto, mesmo que vendam só um maço por semana ou por rota, mesmo que vão com a carrinha vazia, não é? Se calhar um maço não compensa fazer a rota. Exato. Mas se eles são pagos por rota, obviamente que é um exagero isto, mas se são pagos por rota é espetacular, porque tu não precisas ter a carrinha cheia, diga carrinha, porque normalmente é uma carrinha que vão levar as coisas. Se te pagam a rota e não, obviamente que quem te paga a rota também faz as contas, não é? Compensa ir com a carrinha cheia em vez de ir com a carrinha meia cheia. Mas a eles no imediato não é tão mau quanto isso. Sim, notas, basta olhar para as contas da logística que notas que apesar da queda brutal, principalmente em França, houve uma queda de volumes muito significativa, acima de 10% ao ano nos últimos 5 anos, os resultados líquidos aguentaram-se bastante bem. Portanto, apesar de uma envolvente, claro que era melhor se tivessem a aumentar volumes e abrir rotas novas e isso era espetacular. Mas, pronto, para o bem e para o mal, e principalmente para o bem da saúde das pessoas, este é um negócio em declínio. Outra coisa que é um bocado irónica, não é? Os Estados Unidos, os últimos 2 ou 3 anos têm sido tão proativos e liberais, não é? A legalização da cannabis, a legalização do jogo online e de uma data de indústrias, não é? Que andaram proibidas ou pronto, sem regulação e em relação ao tabaco estarem a ser mais rígidos agora. Não é? Portanto, é um pau de dois bicos, não é? Sim, mas eles tentaram mudar a lei também em 2017, não é? Sim, o Trump na altura, isto já vem de trás, isto não é de agora. Não conseguiu? Lembras-te? Não, é uma boa questão. Eu não sei. Que também em 2017 também havia este acordo bipartidário de alterar as leis. É uma boa questão, mas eu acho que tem a ver com isto. Aliás, isto é uma coisa que vai demorar algum tempo, porque acho que tem a ver com isto. Não vai ser a administração a tomar a decisão. Okay. Isto vai ter que ser a FDA a decidir. E portanto tem que ser feito estudos e tem que apresentar relatórios de se compensa ou não. E depois a FDA é que aprova ou não aprova, ou restringe, não é? Neste caso, restringe. Portanto, pode ter a ver com isso. E acho que é interessante eles lá terem isso dessa maneira e ter que ser um instituto. Não é? A FDA, o Instituto de Food and Drugs, a decidir e não ter que ser um partido. Não? Os partidos basicamente entregam à FDA e dizem: olha, vocês agora vejam se isto faz sentido ou não faz sentido. Que também tem muita política lá dentro. Pois tem, é verdade. E já se sabe, não é? E muito lobby também. Claro. Mas pronto, olha, é algo interessante a ter em conta para quem tiver exposição ao tabaco. E eventualmente,
normalmente quando se toma uma medida lá também é repensada na Europa e vice-versa, né? Pode ter influência, se isso for para a frente lá, pode vir a ter influência cá também. Eu tinha uma empresa que estava diretamente ligada ao tabaco, que era a Whole Earth Brands, que foi uma SPAC, veio para a bolsa através de uma SPAC, e que metade do negócio era de alcaçuz, que nós aqui em Portugal conhecemos, porque são aquelas coisinhas gomas, havia gomas de alcaçuz, eram muito conhecidas, e são o maior produtor ou revendedor mundial de alcaçuz, 50 ou 60% de cota de mercado, e o maior cliente, há vários, mas o maior cliente é a indústria tabaqueira, também há para perfumes, etc, etc, para mascarar sabores, tudo isso. E por causa de ter sido proibido na Europa essa história do mentol, eles perderam um grande cliente na Europa e viram, essa é a parte da cash cow da empresa, e viram esse segmento a descer muito as vendas por causa desse cliente perdido. E agora eu esperava que viessem a sentir nos Estados Unidos também, imediatamente, o preço da ação, como acontece com estas notícias, não vi nada. Curioso. Hei de perder um bocadinho mais de tempo a olhar para isso. Se calhar o negócio já mudou. Não, por acaso gostava de saber, se calhar as pessoas não sabem que às vezes também menosprezo. Ou isso. As pessoas podem não saber para que é que serve o alcaçuz e que a empresa vende, que um segmento da empresa é esse. Não sei. Nós às vezes temos muita ideia que os mercados são muito eficientes, não é? E que as outras pessoas sabem logo tudo, mal saem, mas às vezes não é exatamente o oposto. Principalmente em empresas mais pequenas, que não reagem nada a notícias durante imenso tempo. Strange, weird, mais uma daquelas coisas para ver no futuro, olhar para trás. E é isso. Gonçalo, vamos então passar aqui. O teu tema máximo. Vamos passar. Eu estava indeciso se falava aqui também primeiro de uma notícia da semana. Fala. Aqui houve um desenvolvimento daquela da implosão que foi o Archegos, não é? Por causa o Credit Suisse, entretanto, anunciou que vai fazer um aumento de capital, vai levantar 1,7 mil milhões de francos suíços, que é para aí 1,6 bis em euros. Eu estava a ler um bocadinho mais sobre isso. Eles também estavam ligados àquela outra empresa que o Diogo tinha mencionado, a Green Seal, lembras-te? São os dois casos assim muito mediáticos e são os dois altamente visíveis nas contas do Credit Suisse. A Green Steel, para quem não sabe, geria para aí 10 mil milhões de dólares no que se chama Supply Chain Finance. E muito deste dinheiro e muito destes fundos eram colocados em clientes do Credit Suisse e foram cerca de 1000 clientes que investiram nestes fundos. Isto foi ao ar. Eu li por alto a situação da Green Seal e pareceu-me assim uma coisa completamente mirabolante, que eles basicamente faziam uma espécie de factoring, que é comprar os, não sei como é que se diz em português, comprar os receivables. Eu não sei dizer isto em português, pronto, mas eles estavam a comprar receivables que não existiam. Era assim uma coisa que tem um nome técnico muito esquisito, que não, na minha cabeça aquilo não faz sentido absolutamente nenhum. E lá está, havia marosca ali por trás, não é? Era assim uma coisa. Sim, num mês houve uma empresa de aço, a GFG Alliance, que disse que não conseguia pagar o que devia e devia 1,3 bis. Depois outra, Blue Store Resources, uma empresa de mineira de carvão nos Estados Unidos, disse que também não conseguia pagar. E depois mesmo, depois aqui o curioso é também o SoftBank foi um dos comprou alguma participação na Green Steel. Não sei se foi fundadora, mas fez capital increases na Green Steel. Depois tinha empresas que usavam também o dinheiro que a Green Steel emprestava. Portanto, empresas dele também não conseguiram pagar. E aqui, claramente muita marosca.
Li no outro dia alguém, não sei se era o Chris Blumstrand, alguém a falar do nível de dívida que existe no mundo financeiro neste momento, e ele falava de uma que normalmente não é falada, que é exatamente isso, que é a dívida de working capital, que normalmente não é tida como dívida. Todos esses recebíveis, em português não sei dizer, fatorizados, será? Factured. Todo esse financiamento de working capital normalmente não é tido em conta como dívida, mas e acho que nunca houve tanto financiamento de working capital no mundo, e ele juntava a coisa, e pelos vistos às vezes dá asneira. Tens dois tipos, tens factoring e tens confirming, que basicamente portanto, o factoring seria vender os teus receivables, porque vais receber, imagina, dos teus clientes e vendes ao banco, e se for não no recourse, ou seja, se a empresa devia o dinheiro não pagar e for o banco a arder, e não fores tu, ou seja, não é recursivo a ti, tu podes tirar do balanço. Portanto, a questão é que muitas destas empresas depois são obrigadas pelo... Pode tirar do balanço, mas o banco tem que pôr no balanço deles. Sim, mas o banco põe no balanço dele, claro. Tem que estar em algum lado, né? Senão... Sim. Fica visível no balanço do banco, deixa de ficar visível no teu, mas aquilo, se o banco não comprasse, teria de ser financiado de alguma forma, não é? E portanto, seria adicionado ao teu próprio fundo de maneio e tinhas de financiar de alguma forma. E a dívida que portanto, não está... Daí ser um substituto de dívida, e é uma dívida que não aparece no balanço. Mas se fores às notas, algumas empresas reportam. Mas isto são dois casos que são completamente lamentáveis para a reputação da Credit Suisse. E já se fala da Credit Suisse como uma Deutsche Bank suíça, não é? E que, pronto, que a credibilidade do banco está completamente queimada. Apesar deles conseguirem sobreviver e vão fazer um aumento de capital, não é? Mas quer dizer, e além dos departamentos de gestão de risco, não é? Que estão a aprovar e a aceitar coisas que parece que estamos em 2010 outra vez. Não é? Pode haver aí qualquer coisa que de repente são 100 bilhões para pagar e o banco não consegue pagar. Não é? Desta vez foram 10 ou 5, não é? Mas podem ser 100 da próxima vez. Não é? E se tu fores a ver o capital próprio da Credit Suisse estava nos 30 e tal bilhões. 1.000 milhões, não é? E só aqui perderam, ainda não se sabe tudo, na verdade, porque eles não limparam a carteira toda, mas acho que foram 6 bilhões, quanto é que disseste? Foram 4,4 mil milhões de francos. Só de lá chegos. Depois ainda tens a parte da Green Seal, mas esta parte é um bocadinho mais dúbia, porque eram os clientes que estavam investidos. Eles ainda têm congelados 3 bis dos clientes. Portanto, estamos a falar de uma fatia considerável do capital do banco, não é? Do capital próprio. Principalmente se o regulador achar que o banco não fez o seu dever fiduciário, não sei se é bem assim se diz em português, mas não fez o seu dever de tomar conta dos seus clientes quando colocou ou quando sugeriu aos clientes para investir nestes fundos. Aí é que vai, se o regulador não for da opinião que eles fizeram isto de boa fé, e a ideia da banca suíça, não é? Como uma banca super sólida e pronto, e credível, vai assim um bocado para água abaixo, mas pronto. Mas agora entrando então no meu tema, o Jamie Dimon, o CEO da JP Morgan, escreveu a tal carta, e a JP Morgan, ao contrário do Credit Suisse, tem uma reputação agora, pelo menos neste momento, fantástica, e muito deve à grande visão estratégica que teve este CEO, que já é CEO há bastante tempo, e eu não sabia que ele escrevia cartas tão boas. Descobri esta e gostei bastante, e basicamente... Tens que ver a carta de 2008, 2009, quando foi... Sim, para ver o contraponto. Espetacular. É? Não, mas a carta é espetacular. Sim. O próprio Warren Buffett disse que é a melhor carta de shareholders que alguma vez foi feita na história, quase. Sim, uau, ok. Boa. Aquilo está mesmo muito bom. Tenho de ler, claro. Então, ele começa por descrever quais são as vantagens competitivas dos bancos, e claramente a marca é uma delas, não é? As economias de escala,
E os custos de mudança e a inércia que há por parte dos clientes em mudar de banco. Portanto, as contas são um bocadinho sticky, não é? Mas, ao mesmo tempo, os bancos têm cada vez mais competição. E essa competição vem das Big Tech, não é? A Amazon, a Apple, Facebook e Google já usam muito, principalmente na parte dos pagamentos, já roubam muito mercado aos bancos. E também o que é chamado o Shadow Banking System, que são alternativas aos empréstimos dos bancos, como peer-to-peer lending, ETFs, e os próprios hedge funds também fazem muito financiamento de obrigações, e private equity também se vê muito quando compram empresas, têm depois outras subsidiárias que emprestam a quem comprou a empresa para fazer leverage buyout e recebem dos dois lados. E cada vez há mais um bypass ao sistema bancário. E estas alternativas aos bancos cada vez mais são uma fatia maior do sistema financeiro, e é uma fatia muito menos regulada. E esta é uma das principais críticas que ele fazia, porque não estão a competir bem do mesmo nível de exigência regulatória. E ele depois dá alguns exemplos em que compara os bancos com as fintech, e o mais óbvio seria os requisitos de capital, não é? Os bancos têm requisitos de capital altos, enquanto as fintech não têm grandes requisitos de capital. Depois também têm de pôr de lado capital para o risco operacional, as fintechs não o têm de fazer. Os bancos têm requisitos de liquidez também, as fintechs não. Têm de pagar pelo seguro de depósitos, as fintech não. E pronto, e depois também tem muitas outras questões regulatórias ao nível do QIC, que é Know Your Customer, basicamente que tens de fazer um check-up antes de fazer onboarding de um cliente, saber onde é que veio o dinheiro do cliente e tudo mais. E as fintech podem não ter de fazer esse trabalho porque se aproveitam também de alguma infraestrutura que os bancos já fizeram. Tenho ideia, e ele comenta, e daí que as fintech tenham crescido tão rápido, que as fintech muitas vezes até são bem melhores do que os bancos a fazer certos serviços. Esse é um deles, de diligência. Muitas vezes são muito mais rápidos porque são mais pequeninos, mais o que se chama nimble em inglês, não me lembro da palavra em português, são mais ágeis, e não são tão pesadas, e aí muitas vezes ganham aos bancos. Portanto, e ele mesmo, a carta, pelo menos esse capítulo 3, é exatamente isso, os dois lados da moeda. Tem muito de bom porque vem facilitar muita coisa para o pessoal, não é? Para toda a gente, mas depois tem o lado mau. Achas que algum dia vai reverter, Gonçalo? O meu pensamento foi, isto só quando der asneira é que eles vão ser mais regulados. Sim. Mas eu também falo com pouco conhecimento. Tu nesta área sabes mais do que eu. Qual é o caminho que achas a seguir? Eu acho que se os reguladores sentirem que cada vez mais o sistema financeiro está a ser debaixo da alçada do que eles podem controlar, os próprios reguladores têm incentivo a regular e a tentar perceber como está a ser feito o flow financeiro. Mas sim, eu concordo contigo que é só em crises é que se faz regulação à séria, não é? Como foi em 2008. Portanto, mas por outro lado também tivemos agora estas mini crises, não é? E tivemos também o episódio da Wirecard na Alemanha. Portanto, vai aparecendo coisas pontuais e os reguladores vão se ajustando a estas. E também vemos que, por exemplo, na China, com a Ant, não é? Que tinha uma relação bastante favorável, não precisava de fazer capital, não precisava ter capital de par para os empréstimos que... Eles nem faziam empréstimos, era uma ponte entre o banco e os clientes, mas não precisavam pôr capital de par para fazer esta ponte, e o regulador veio dizer que eles agora precisavam. Portanto, temos visto alguma regulação... A Ant que é maior do que os próprios bancos, se calhar, neste momento, mas sim. Ali já está um bocado invertido o papel.
Exato, exato. E a questão é que estava, por não ter que pôr capital de parte, também era muito mais rentável, que eu conseguia ter um negócio de mediação sem ter capital de parte. Portanto, os retornos sobre capital eram quase infinitos. Um, eu gostei da conclusão dele, que ele acaba por dizer que chegou à conclusão que a JP Morgan terá que alocar grande parte do seu capital em fintech. Eles dizem que têm de melhorar bastante a forma como fazem pagamentos, asset management, tratamento de dados e afins. Portanto, esta é a conclusão dele, que tem de usar o banco para se bater de igual para igual com as fintech. Eu também acho que de futuro não faz muito sentido falar de banca e fintech como coisas separadas, não é? A tendência vai ser uma junção das duas. Porque é que a JP Morgan não tem uma aplicação tipo Robinhood, não é? Como asset manager? Porque é que a Robinhood é considerada fintech e a JP Morgan não poderá ter uma aplicação dessas? E já não é bem considerado fintech, não é? É um banco que tem tecnologia. Portanto, eu acho que o futuro vai ser cada vez mais o merge das duas. Ele comentava isso no fim, não era exatamente essa simbiose, pelo menos não, se a memória não me falha, essa simbiose entre as duas coisas. E daí aquisições. Exato. Agora os fintechs são muito vistas como o canal de distribuição ser via telemóvel, via internet, mas é só isso mesmo, é um canal de distribuição. O serviço que antes era prestado ao balcão, agora é prestado em grande maioria online e via telemóvel. Portanto, os bancos têm-se de adaptar. Agora, tem uma grande desvantagem, para além daquelas que eu referi, que é os sistemas de IT que não estão muito bem preparados para ser flexíveis. Não é? E provavelmente sabes disto melhor do que eu, Diogo, que tem coisas ancestrais e já falámos aqui, não é? Acho que foste tu que falaste, Manuel. Tem que largar o COBOL, mano. Sim, o COBOL. Daí Está na que hora isto de largar o COBOL. seja a febre que está, que também é uma bolha de pessoal de TI ali, de colegas do Diogo. Isto, todas até já comentámos, nem sei se foi ao vivo ou gravado ou não. A quantidade de empresas que estão a dar formação a tudo e mais um par de botas de pessoas que nunca tiveram formação na área, e muito também porque os bancos e outras instituições, mas muitos dos bancos, precisam de reformular os seus sistemas. Mas é um risco que eu percebo que não queiram ter, não é? Porque teres todo o sistema financeiro, mudares uma tecnologia é um risco, não é? E ali não é só, olha, se aquilo se perder não há problema nenhum, não é? Estás a falar de toda a economia mundial, não é? Que está assente naquelas bases de dados que os bancos estão a gerir, não é? Portanto, se ali há algum problema, aquilo é complicado. E também é curioso que os bancos normalmente têm feito têm feito um setup um bocadinho contra-intuitivo, pelo menos para mim, que é criar um banco digital, mas faz sentido porque criando um banco digital, por exemplo, o Santander tem o Open Bank, o Banco Inter tem o EBO Bank, mas ao criar um banco puramente digital, não têm de lidar com todos os sistemas de legado, não é? Podem aproveitar o know-how que têm em gerir um banco com um banco novo de raiz. Agora, mais cedo ou mais tarde, vão ter que... Não, mas o que comentava o Jamie Dimon, e eu mais uma vez confesso a minha ignorância, o que ele estava a comentar era todo este processo que está a acontecer agora e que está a dar a origem a esta bolha no pessoal, no pessoal de TI e de quantidade de empresas que precisam de angariar outras e daí aquisições entre Nova Bases e outras, e em França há montes delas. Não digas nada, deixa estar isso continuar, estamos bem. Está aí assim uma procura grande por pessoal, como aqui o nosso Diogo, formado na área, porque os bancos têm uma quantidade de dados e de informação que precisam dela e que faz parte também do seu mote e da sua vantagem competitiva, e daí que de passarem tanto tempo e de demorar tanto tempo esta transformação digital dos bancos. Não é só criar do nada do zero, senão iam estar isto do que eu entendi da carta, iam estar a perder uma quantidade de informação que é valiosíssima. A procura não é só nos bancos, não é? Mas sim. As empresas de automóveis, não é? Que querem automatizar a condução e as infraestruturas e os softwares. Então, há uma data de indústrias, isso está a acontecer em todas as indústrias. Mas a banca, sim, a banca é um dos que vai precisar de mais pessoas, porque aquilo tem que ser tudo remodelado.
Não vai ser nada fácil. Mas falando do... E quanto mais tarde demorarem, mais perdem terreno para Revoluts desta vida, não é? E de Gears e plataformas desse género. Outra vantagem competitiva destas fintechs, não é? Acaba por ser o seu custo de capital. Por exemplo, a Revolut sempre teve perdas. Sempre. O mercado, ou pelo menos quem financia a Revolut, os Venture Capitals, tolera que estas empresas tenham perdas, e tenham perdas por vários anos, porque o TAM é grande, o Addressable Market é grande, e porque esperam que um dia, provavelmente, vai ser. Agora, é impensável um banco ter perdas durante anos a fios sem ter uma corrida aos depósitos. Mas tens que ver o tipo de perdas que são. Claro. Não, se eles tenham 100 empregados ano passado e se este ano têm 1000, se calhar vão ter perdas de certeza, não é? Porque eles não fizeram dinheiro para crescer 10 vezes. Sem dúvida, mas o mercado aceita perfeitamente perdas, e podem ser bem justificadas, nas fintechs, que não aceitaria num banco. Eu por acaso, na Revolut, isso é até uma novidade que me estás a dar, porque eu já ouvi várias entrevistas de CEOs das empresas de pagamentos. Não é só a Stripe, há uma data delas, mas fintechs também que andam aí a surgir. Algumas eu nem sei para que é que aquilo existe, mas pelo menos as empresas de pagamento, a maior parte delas foram rentáveis desde o início. Eu até vi uma empresa desse género, que agora não me estou a lembrar do nome, mas eu depois posso dizer para pôr no podcast em baixo, que eles angariaram dinheiro, investidor externo, e nem usaram esse dinheiro, continuam a ter esse dinheiro em balanço porque não precisavam de dinheiro. Ou seja, eles queriam aquele investidor porque era uma entidade que tinha imensa experiência operacional e, portanto, queriam os conselhos deles, e para isso tiveram que ter esse investidor a investir, mas que nem acabaram por nem sequer usar o dinheiro. E o próprio investidor acaba por dizer também é neste tipo de empresas que eu quero, que é que eles nem precisam do meu dinheiro, né? Portanto, há aqui um... Sim, mas na Revolut pegam dinheiro, e eu fui ler o relatório de contas de 2019. Acho que não estava disponível 2020 e perderam dinheiro. Curiosamente, no relatório de contas eles mencionam que tem muita gente a trabalhar para eles no Porto. Sim. Portanto, tem lá um centro grande. Eu fiz entrevistas para a Revolut. Sim? Ok. E apesar de estar em Lisboa e eles têm o centro no Porto, o escritório em Portugal é no Porto, mas eles neste momento estão fully remote, portanto pode-se trabalhar onde quiser. Não tens que ir ao escritório. O que é uma vantagem. A empresa que eu estava a dizer chama-se checkout.com. Pronto, é uma empresa de pagamentos, depois podem ir ver na net. E eles nunca precisaram de dinheiro, angariaram dinheiro só pelo know-how do investidor e sempre foram lucrativos desde o início. Mas não é pública. A razão pela qual eu fui ler o relatório de contas do Revolut foi para perceber se eles pagavam por exemplo, os bancos têm de pagar o seguro dos depósitos, e em Portugal e em Espanha temos de pagar pelas falências de bancos como o Popular e afins, e isto é pago pelo tamanho das obrigações do banco, das liabilities, do lado não só de depósitos, mas também das outras. E se uma Revolut, por exemplo, não tivesse de pagar isto, era mais uma vantagem competitiva. E eu fui ler o relatório de contas para perceber se eles tinham de pagar ou não, mas acabei por não perceber. Se têm de pagar, é muito pouco e deve estar escondido em alguma linha. Em algumas destas empresas, em algumas ou em muitas, o negócio não é exatamente o mesmo. Há bocado falávamos da Ant. A Ant não faz os empréstimos, é só um intermediário, não é? Que tem, como estas tecnológicas todas têm, o custo de aquisição é zero, já têm os clientes todos nas suas redes sociais, depois são os intermediários. Daí que não seja necessária tanta regulação e tantos critérios como um banco que realmente tem o risco, não é? E depois anda a ver aqui modelos mistos e tudo isso. Sim, mas no caso do Revolut, eles têm os nossos depósitos. Tu abres uma conta e fazes um depósito. E é com eles? Eles têm a licença bancária. Eles têm a licença bancária. Então, tendo licença bancária, não têm que seguir a regulação toda como um banco? Eu não sei como é que funciona, porque eles têm licença bancária, eles até saíram da Inglaterra e foram tipo para a Letónia, o que é? Lituânia, acho que é. Lituânia, mas em Portugal eles são como uma empresa de pagamentos, ou seja, eles não são considerados um banco em Portugal, são uma empresa de pagamentos. Portanto, eu não sei em termos de regulamentação como é que isso funciona. Okay. É assim algo cinzento. E o Jamie Dimon, eu só li o terceiro capítulo.
aponta algum futuro para isto? Não, o futuro que ele aponta foi o que eu tinha dito há pouco, é que o banco tem de estar preparado para competir com as fintech. Não é? Porque lá está, vai ser. O telefone e a internet é só mais um meio de servir os clientes e agora está-se a tornar um meio preferencial. Portanto, os bancos têm de estar preparados. Ok. Obviamente adivinham-se aqui muitas mudanças daqui a 10 anos, ou se calhar mais ou menos, vamos estar aqui a conversar. Primeiro era um feito, se aqui estivermos daqui a 10 anos, os três a conversar. Era notável. E depois a coisa avança tão rapidamente, e depois, obviamente, entra aqui redes sociais no meio e outras coisas, que as fronteiras se esbatem do que é o quê e onde é que tu metes dinheiro. E agora estou-me a lembrar que estes jogos, Roblox e qual era o outro, aquele muito conhecido, que é uma plataforma também, já não sei, toda a gente andava a jogar isso. Que tu podes comprar coisas dentro do jogo, eventualmente podes pedir crédito dentro do jogo. Eu não sei se isso já existe hoje em dia, provavelmente não, mas não há de demorar muito a aparecer. E depois a empresa é um jogo, é uma rede social, é uma fintech, as fronteiras começam a esbater-se porque o mundo online começa todo a esbater-se, não é? O grande negócio dos jogos neste momento é esse, não é? A maior parte dos jogos que fazem mesmo muito dinheiro são gratuitos e depois tem uma economia interna. As pessoas gastam balúrdios lá, apesar do jogo ser gratuito. Como é que se chama aquele jogo que é o tipo o jogo mais jogado de todos? League of Legends, Não, peraí, eu já me lembro. Já me lembro. Fortnite, Isso, obrigado, obrigado. Exato. são os dois indiretamente da Tencent, não é? Um diretamente e o outro indiretamente. Por falar isso, a Discord, agora cortando aqui o tema, cortou relações com a Microsoft. Estava para ser comprada, mas pelos vistos, por enquanto, pausaram a questão. Ora, vamos passar. Eu acho que fazia todo o sentido a compra ou pela Microsoft ou pela Tencent. São as duas empresas que faz mais sentido comprarem a Discord. E se calhar ainda lá está no meio, a Tencent, não? Pela sua grande aposta no. Porque a Microsoft é a outra segunda grande gigante dos jogos, não é? Dona da Aquilo é muito Xbox. virado para jogos. Apesar de eu já usei e aquilo para mim é parecido ao WhatsApp ou parecido ao Slack. Mas é quase que é do género. A Slack é de trabalho, o WhatsApp é social, não é? E Da aquilo é de amizade, jogos. e aquilo é de jogos, é assim. Mas é engraçado, são os três muito parecidos. Depois juntas o Tinder e completas o ciclo. Opa, se o Facebook já o fez, a Discord também o pode fazer. Sim. E outras poderão fazer. Gonçalo. Tema terminado, podemos passar por ti. Tema terminado. Hoje estamos todos muito curtinhos. E isto para quem nos está a ouvir, porque está sol e provavelmente vamos beber uma cerveja juntos a seguir. E portanto, nós estamos aqui se calhar a abreviar. Ou os temas também, há alturas em que os temas são mais dão para mais conversa e outros para menos conversa. Ora, eu vou pegar aqui neste livrozinho do Stephen Clapham, acho que é assim, Clapham, pronto, aqui está. E eu estou a ler este livro e que não é nada de extraordinário, é verdade seja dita, é engraçado. Adoro essa tua forma de promover o livro. Eu vou explicar. Eu estou a criar um curso de iniciação ao investimento em ações e decidi comprar isto porque este senhor também tem vários cursos e eu já cá falei dele, é um tipo muito, faz muita contabilidade forense ou análise forense de empresas para tentar descobrir fraudes, etc, etc. E ele escreve um livro sobre o método dele investir ou de análise, o método de análise. Simplifica as coisas todas, porque ele depois vai muito, muito ao detalhe. Portanto, não há aqui nada de novo, não há nenhum breakthrough, nenhuma ideia original aqui nisto, é só uma pessoa a explicar-te como analisar empresas, não há aqui nada de novidade. Aliás, há algumas novidades, mas o livro em si, no total, não é extraordinário. Mas há aqui algumas coisas interessantes, e daí eu trazer hoje. E esse senhor, quando começa a ler as contas, quando pega no relatório de uma empresa, normalmente nós o que é que vamos fazer? Vamos olhar para as contas. Algumas pessoas começam pelo balanço, outras pessoas começam pela demonstração de resultados, é ao gosto de cada um.
Este senhor não faz isso. Este senhor, a primeira coisa que vai fazer, ele é um tipo muito desconfiado, vai ler o relatório do auditor. É a primeira coisa em que ele pega. E qual é a base disto? É, se há red flags ou problemas na empresa para encontrar, o melhor é encontrá-los logo ao início e não estar a perder tempo e a criar um modelo no Excel e a falar com clientes, etc, etc, para depois descobrir que há ali uma coisa que não lhe agrada. Portanto, o que ele faz, e uma vez conversámos sobre isso quando tu, Gonçalo, trouxeste, foi, foi porque tu apresentaste o livro do Einhorn, no Book Club. O Einhorn disse que também funciona assim. Eles pegam numa empresa e fazem exatamente o contrário. Pegam como é que esta empresa pode estar aqui a fazer trafolhice e vão à procura e em conversa, pelos vistos lá no gabinete, pensam, esta empresa é de retalho, pode estar a fazer trafolhice ali, 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 depois vão procurar diretamente as partes negativas e esse senhor é o que faz. E curiosamente, há bocado eu estava a ver uma conversa que recomendo vivamente, que vos mandei o link, que é o pessoal do Value After Hours com o Ian Castle e com o gajo que eu não me estou a lembrar agora do Planet Microcap, todos juntos, e uma das coisas que estavam a dizer era, convém, que é o que este senhor faz, convém saber se o cavalo tem uma perna partida antes da corrida começar. Portanto, este senhor pega no relatório do auditor, dentro do relatório do auditor vai haver várias coisas. Um é, primeiro, desentendimentos em relação a políticas de contabilidade. Isto para ele é logo uma daquelas coisas importantes, porque convém estarem na mesma página, tanto o auditor como a contabilidade da empresa. Depois o tamanho do auditor. Isto normalmente, quando gravitamos para as empresas grandes, não é muito importante, porque os auditores são todos grandes, mas depois quando começamos a ir para as empresas mais pequeninas, nós vemos auditores de que nunca ouvimos falar e não temos a certeza se eles se valem alguma coisa, se não valem, quem são, etc, etc. Mudanças frequentes de auditor também são uma red flag. E outra interessante, a remuneração do auditor. Isto para muitas pessoas pode ser tudo muito rebuscado, mas a um certo ponto, especialmente quando começamos a ir para as microcaps, que eu gosto bastante, empresas mais pequeninas, convém ir ver estas coisas. A remuneração do auditor, ele dá aqui algumas dicas engraçadas, se é muito grande, se é muito baixa. Se for muito baixa, o auditor não se vai chatear muito. E convém compararmos com outras empresas peers, parecidas. Um toque que este tipo comentou foi: se o auditor está a receber muitas taxas e comissões por trabalhos que não são da auditoria, por exemplo, para tratar de impostos e consultoria, etc, etc, cuidado, porque a empresa tem um poder grande sobre o auditor e então se a empresa em questão representa uma grande fatia das vendas, das receitas do auditor, atenção, porque pode, aquilo que falávamos da última vez aqui, que o tipo que faleceu há pouco tempo, o Madoff, exercia um poder de autoridade sobre a SEC, sobre a SEC, porque tinha realmente autoridade e tinha sido o presidente, etc, etc. Depois ele passa aqui para outras coisas, atenção às related party transactions, que são... Desculpa, ainda na parte do auditor, uma mudança relevante recentemente é que agora o relatório do auditor diz quais são as partes que o próprio auditor considera como as mais relevantes e como é que o auditor olhou para elas. E eu acrescentava isso então à lista, porque vês logo o que é que, na cabeça do auditor, o que é que para ele foi o mais relevante e como é que ele fez para verificar, por exemplo, uma coisa muito relevante nos supermercados é as existências. E o que é que o auditor fez para ir ver se estavam lá as existências? As existências e inventários. Inventários, sim. Portanto, basicamente... Tu aí não consegues, não é fácil, a não ser que te dediques mesmo a fundo. Como é que tu sabes como é que o auditor foi ver? Se ele não tiver comentado isso? Eles para já dizem o que é relevante, o que é mais relevante e o que é que fizeram para ganharem conforto que está bem representado nas contas da empresa. Okay. Portanto, eles têm tipo uma tabela com duas colunas, uma com os tópicos que eles acham relevantes, apesar de não ser ênfase, apesar de não acharem que está nada mal, eles dizem-te sempre o que é que acham relevantes. Depois, na tabela do lado, explicam o que é que fizeram
e como é que olharam para isto, e também dá-te uma ideia do negócio da empresa do ponto de vista do auditor. Do auditor, boa, olha, bom input. Outro destes, que eu não sei traduzir alguns desses temas para português, Contingencies and Commitments. Ele dá um exemplo de uma empresa de engenharia sobre a qual ele estava a fazer um trabalho de análise, e ele faz muito trabalho de análise para hedge funds que lhe pedem para ele ir fazer uma análise dedicada exclusivamente a saber se há ali algum red flag, alguma fraude, algum indício de alguma coisa mal feita. Ele dá o exemplo de uma ponte e existia um processo em tribunal, e nós, quando abrimos relatórios e contas de empresas, especialmente, olha, das do tabaco, falávamos há bocado, aquilo está cheio de processos que as empresas têm e litígios em tribunal, etc, mas há alguns que realmente importa dar uma vista de olhos. Eu lembro da primeira vez que peguei no relatório da Altria, que o Diogo chama Altria, que se calhar melhor do que eu, não sei bem. Não faço ideia. Eu peguei nisso, foi logo das primeiras empresas, e eu assustei-me, bem, estes gajos estão em tribunal por um monte de coisas, e depois aquilo é normal. Mas este tipo dá um exemplo de uma ponte de uma empresa de engenharia que estava em tribunal por causa de uma ponte que tinha por um problema estrutural, e se realmente perdesse o processo, a ponte representava o FII, a multa, ou já não sei bem o quê, representava 20% do market cap da empresa. Portanto, numa situação destas, ou um tipo é muito bom e sabe e tem formação nestas coisas, nestes litígios, em tudo isto, e perícias, etc., e realmente é da área, ou é melhor seguir e ir embora e nem sequer estar a olhar para as contas da empresa e a ver a posição competitiva, nada disso, não é? Portanto, neste ponto, muita razão este senhor. As related party transactions são conhecidas, ou seja, são transações entre a empresa e alguém, algum insider, alguma pessoa da gestão ou da família da gestão. Existe, quando as empresas são pequenas, existem várias. Uma muito frequente é os donos, ou managers, ou o CEO, são donos das fábricas, ou donos dos terrenos, e arrendam as fábricas ou os armazéns à empresa. Isto é frequente ver. Eu já apanhei um ou dois casos destes. Se apanharmos um caso destes, convém ir ver qual é o preço a que está a ser arrendada o imóvel, e ir ver na área se é um preço dentro do razoável ou não, porque podem estar a espremer e a fazer uma trafolhice. Eu acho que nas empresas pequenas isso deve ser muito mais deve ser muito mais aligerado, esse tipo de coisas, não é? Por outro lado, são aquelas em que há auditores normalmente mais fracos, ou etc, e não é? E são aquelas que têm menos provas dadas, muitas vezes. Aí é preciso mesmo conhecer a administração e saber se são fiáveis ou não. Por outro lado, faz sentido às vezes facilitar esse tipo de coisas, não é? Porque não são empresas com grandes estruturas e às vezes eles simplesmente fazem isso porque é mais fácil naquela altura, não é? Claro, e muitas vezes vinham de ser privados e que não tinham escrutínio nenhum, e são públicos de repente, pá, e ainda não se habituaram e têm que levar com os ativistas ou com os acionistas a dizer-lhes: olhem lá, não faço essas asneiras. Uma que eu me lembro agora, que olhei há pouco tempo, foi a RIC, RCI Hospitality, que é a consolidadora de strip clubs nos Estados Unidos. E está, desde a pandemia até agora, já multiplicou por bastante. Isto é uma das darlings do FinTwit neste momento, tem sido. E o tipo que está à frente, que era dono quando ela era privada e ainda é o maior acionista, é um tipo que eu comecei a procurar, pá, e não é nada flor que se cheira, porque tem uma quantidade de processos, comprou não sei quantos jatos com o dinheiro da empresa, é entusiasta dos jatos, mas em vez de comprar com o dinheiro dele, comprou com o dinheiro da empresa. Isto, obviamente, não fez com que a empresa não. Como é que não prevent, como é que se diz? Desculpa, mas falhou-me agora a palavra. Prevenir? Não, é. Pá, odeio quando isto me acontece. Ou seja, a empresa já subiu várias vezes. Não impede. Não impede. Muito obrigado, Gonçalo. Muito obrigado. Peço desculpa aos ouvintes, agora falhou-me completamente. Não impediu que a empresa não multiplicasse já. Se alguém conseguir ver aí isso do Gonçalo, se estiveres aí, pá, aí por 10 ou por 5, pelo menos desde o ano passado para agora. Mas é uma coisa que a mim não me fazia dormir descansado, portanto, eu nesse caso passei. E está, Related Party Transaction.
Tu tens a Grenke, não é? Uma das queridas do Rob Vinal, que acho que é a empresa que ele detém há mais anos no portfólio, há mais de 10 anos. Também está a ser acusada. Ela foi acusada de muita coisa, mas a maior parte das coisas já foram consideradas infundadas. Mas uma das coisas que foi para a frente foi relações de third parties que estavam envolvidos, desde o Related próprio, party. exato, desde o próprio fundador, que já não estava como CEO, estava só como chairman, mas acabou por comprar uma empresa que era investidora em franchisings da Grenke. A própria namorada dele também estava investida nessa empresa, portanto havia assim umas relações que não estavam divulgadas nos relatórios. Sim, exato. Ok, muito Pronto. interessante. Fui ver e a Rick subiu 6 vezes 6 vezes desde o ano passado, não é? desde o ano passado. Espetáculo. Esses tipos tiveram uma sorte do caneco já agora e eu estava a falar comigo e perguntou: mas como é que esses tipos estão abertos? Está tudo fechado? E eles tinham uma licença de restaurante, ou seja, todos os outros clubes de strip estavam fechados e eles tinham uma licença de restaurante e puderam abrir. E portanto abriram antes de todos os outros e já eram fortes, e então aí é que conseguiram do ano passado para cá ainda melhor. Traz outro significado quase literal ao chamar eating out. Outra que me lembro é a TCI do Malone, e o Malone também era grande perito nestas related parties transactions. Ele começou por vender algumas empresas de cabo mais pequeninas à própria gestão, para circunver as regras que eles não podiam ter vários mercados, ou só podiam ter 60% de determinados estados ou afins. Então, para circunver essas regras, venderam alguns cabos, alguns operadores de cabos à gestão, e depois recompraram um bocadinho mais tarde, para aí 5 vezes. Mas ele diz que foi tudo completamente transparente, que dizia, e ele até dizia que era uma forma também de recompensar quem ficava na empresa e também criar uma mentalidade de dono. Mas se não fosse o Malone, se fosse isto noutra empresa, tu ias achar muito. Então eles vendem uma parte do negócio à própria gestão e depois recompram 5 vezes mais caro passado 2 anos. Mas sendo o Malone, e principalmente olhando para o Malone, para o percurso dele ao dia de hoje, é fácil perceber que realmente ele tinha um intuito de motivar a gestão. Sendo outra pessoa, talvez Tinha o fosse um intuito bocadinho de mais motivar complicado. a gestão e ganhar dinheiro e não estava aí propriamente a pensar no acionista minoritário. Também, não é? Há poucos acionistas minoritários que tiveram melhores retornos do que aqueles do Malone. Com eles, sim. Também é verdade. Também é verdade. Último ponto daqueles que eu tirei nota: accounting policies, ou seja, políticas de contabilidade. Uma interessante, por exemplo, algumas eu já apanhei uma ou outra em empresas que vejo. A mudança de políticas, de como reconhecem, por exemplo, as same store sales, que no retalho são muito importantes, os comparable sales. Muitas vezes há CEOs que chegam de novo a uma empresa e trocam a forma como, por exemplo, a maior parte das empresas só considera para as same store sales lojas ou restaurantes que estão abertos há mais de 36 meses ou 24 meses. E de repente entra o CEO novo e muda este prazo porque lhe dá jeito, e muda para ali passado um ano porque lhe dá jeito, e entretanto conseguiu que as same store sales aumentassem. Essa tem agravante adicional que não é auditado. Ainda para mais, se não vais ver as notinhas. Não, a same store sales, a métrica, é uma métrica de operação, de gestão, não é uma métrica contabilística. Certo? É isso, Portanto, mas se não vais ver as notas, sim, és papado. Exatamente. Esta é importantíssima quando olharem para retalho, é importantíssimo. Outra interessante e última para acabar, que este senhor é muito conhecido por isso, por causa da Netflix. A Netflix, alegadamente, e ele escreveu 3 artigos sobre isto, mudou a sua política de depreciação e amortização. E a história Não, diz? Manuel, não é alegadamente, eles mudaram. Pronto, mas eles dizem que não. A Não, Netflix diz que não. eles mudaram a depreciação. Agora, mas basta abrir o relatório de contas
eu não sei os anos em concretos, mas eles depreciavam para aí em 5 anos os custos de conteúdo e passaram a depreciar em 10. Isto é mudar, não, é factual, eles têm de escrever isto. Mas, não, mas eles, e ele confronta, depois eu até te passo os artigos, até ponho aqui em baixo, e ele confronta-os várias vezes, e nos artigos põe a resposta deles, e o que eles depois mudam, é tipo o jogo do gato e do rato, o gajo confronta-os, depois eles mudam um palavreado no annual report, no relatório. Okay. E depois ele confronta-os outra vez, mas vocês ainda, isso ainda não é bem como vocês dizem, e eles mudam outra vez um bocadinho o palavreado, e tem sido assim ongoing. E a história então estou a perceber o porquê teres usado o alegadamente, sim. E isto, para quem nos ouve, normalmente, por exemplo, vamos dar o exemplo de um edifício. Um edifício, o management tem a possibilidade de escolher os edifícios dentro das regras, podem ser depreciados entre 20 a 30 anos, ou 20 a 40. Portanto, pode escolher depreciar em 20, pode escolher depreciar em 40 e depois ainda se pode escolher depreciar aceleradamente ou não. E aqui no meio, se ele está a ser depreciado em 20 anos, o edifício existe todos os anos um valor igual de depreciação, ok? Que é um quinto não, um vinteavo. São 5%, se não estou em erro. Sim. E a empresa, a management, às vezes muda esta vida útil do edifício para diminuir, ou aumentar, mas normalmente para diminuir, estende a vida útil do edifício para diminuir a depreciação e aumentar os lucros. Este senhor é muito conhecido por ir sempre ver isto. Eu, por acaso, também, sempre aqui no meu modelozinho, também é uma daquelas que vou sempre ver, para ver se não apanho ninguém. E normalmente, até agora, nunca apanhei ninguém, elas vão variando um bocadinho mais, um bocadinho menos, um ou outro ponto percentual, mas nunca apanhei esta red flag. Isso pode nem ser uma red flag. Se a gestão faz isso claramente para apresentar mais lucros, não é? É uma red flag. Mas a red flag nem é eles terem feito isso, é eles quererem manipular resultados, não é? Porque também podes até assistir ao contrário. Eu sigo muito empresas de semicondutores e a Micron, apesar de não estar. Tem uma participação nenhuma, mas não é por aí. A Micron, por exemplo, o ano passado mudou a maneira como tem o inventário, não é? Eu agora não sei como o termo registram o técnico. inventário. Exatamente, mas na verdade até piorou os resultados deles. Eles disseram que fazia mais sentido, explicaram lá o porquê e disseram: olha, isto a curto prazo até. A curto prazo não, isto vai. Vamos ter que fazer aqui um write-down no inventário e as contas nestes anos vão ser piores até. Mas eles decidiram fazer assim. Não quer dizer, obviamente, que todos estes casos sejam negativos. Há que vê-lo. O que este senhor defende é que ele deve-os encontrar logo para ir depois realmente saber e inquirir. E ele tem 20 ou 30 anos ou 40 de experiência e já conheceu um monte. Ele trabalhava no sell side, portanto, tem muita gente muito conhecida. Depois trabalhou no buy side. Portanto, depois vai inquirir as empresas e conhece muitas empresas e muitos managers, etc, etc. Mas é um ponto de partida para não estar a perder tempo com as empresas e só descobrir isto mais tarde. Tu tens outro. Desculpa, Gonçalo. Força. Isso. Tu tens outro exemplo do Rob Vinal, por exemplo, que o benchmark que ele usa é o DAX, né? O alemão. E hoje em dia não faz muito sentido ele continuar a usar o DAX. Porque ele, na verdade, tem uma empresa alemã, acho eu, ou duas. O resto está tudo por aí. Fazia muito mais sentido usar nem digo o SP500, mas o World Index, ou coisa do género. Mas ele não muda porque lá está, não quer mudar as regras do jogo a meio. Mas por outro lado, se calhar fazia algum sentido, não é? Porque hoje em dia. Tu podes compará-lo com o que quiseres. Ele compara as coisas. Sim, tu podes depois compará-lo, tens os resultados. Mas voltando às empresas, eu acho que também depende muito o quão transparente foi a empresa com essa mudança e com o impacto que teve nos resultados. Uma coisa é tu mudares e enterraste nas notas do relatório de contas e nem sequer mencionas e isso teve um impacto positivo. Claramente estás a querer induzir em erro os teus investidores. Outra coisa é, por exemplo, agora o Facebook e a Google e a Microsoft estenderam a idade de vida útil dos servidores, porque os servidores manifestamente estão a demorar mais tempo a serem substituídos, e isso vai ter um impacto positivo nos resultados contabilísticos de 2021
E eles, em 2000, quando anunciaram os resultados do ano passado, disseram que ia acontecer. E disseram na call... Foram todos ao mesmo tempo? Sim. Deve ter sido mais ou menos concertado, ou o auditor, ou assim. E pronto, eu percebo a mudança, foi explicada, vai ter um impacto positivo, é explicado, e cabe ao analista, ao investidor, ajustar os resultados, ou pelo menos o crescimento dos resultados que vem dessa alteração, para saber a taxa real de crescimento. Uhum. E aqui está, chegámos ao fim de mais um episódio. Meus senhores, final remarks? Um ótimo fim de semana, pessoal. Olha, um final remark, o Biden acabou de... Quer dizer, ainda não está aprovado, mas falou que vai aumentar as capital gains, Sério? as mais-valias nos Estados Unidos. Os impostos sobre mais-valias? Exatamente, e que pode ir até 43% lá nos Estados Unidos. Está em quanto? Depende se é longo prazo ou curto prazo. Lá é isso. Aqui já não. E depende do Estado também. E do depende de quanto é que ganhas. Sim. Depende... A taxa deles varia também com quanto ganhas. Se for acima de, acho que é 150 capas, também começa a ser mais alto. Mas a notícia o que diz é que vai até 43%. Portanto, eu não sei quanto é que está o máximo agora. Mas acho que o máximo agora é 20 e tal. Então, isso é bom para o buy and hold, para os compounders bros e mal para os traders. Isso é o Biden a fazer bem, a fazer pelo Buffett podiam pôr a 99, porque ele nunca vendeu uma Berkshire. Never sell. Estou aqui a confirmar e então os capital gains, os impostos sobre ganhos de capital de curto prazo, até um ano, são taxados a 37% nos Estados Unidos. Up to, até 37%. Okay. E os de long term, portanto, a partir de um ano, são taxados up to até 20%. E pronto, depende do estado e de quanto é que ganhas. Que eu acho que faz sentido, nós cá tínhamos isso até há poucos anos, depois é que decidiram... Até à Troika, não é? Sim, até 2010. Aliás, nós nem sequer éramos taxados se tivéssemos mais do que um ano de holding period. Isso é que era genial. Olha, esta semana estive a falar com o João Duarte do canal Investimentos, qualquer coisa e lazer. Peço desculpa não me lembrar, a minha memória às vezes falha-me. E ele estava-me a dizer, ele mora no Brasil, e estava-me a dizer que até 20 mil reais, faço as contas, é dividir por 6 ou 6 e qualquer coisa para o euro, até 20 mil reais que vendemos de venda, não se paga imposto sobre mais-valias no Brasil. Portanto, mas faz sentido ser gradual, pelo menos. Pronto, agora se quiserem as taxas, não sei dizer qual é que seriam as taxas certas, mas ser uma questão gradual, não é? Porque é um bocado como o imposto sobre o rendimento. Uma pessoa que faz 10 mil euros pagar o mesmo que uma pessoa que faz 10 milhões. Mas se queres gradual, podes consolidar, podes englobar. Pois está bem, mas aí pagas mais. Pagas igual, mas por cima, não é? Sim. Pagas a tua taxa marginal. Sim. Isso é bom para quem deixa de trabalhar mesmo e só vive disso, não é? E podes fazer um bocado a gestão no IRS das mais-valias que tira. Mas o que o governo português fez em 2011 foi incrível. É que de um momento para o outro passou de não taxar nada a taxar imenso e retroativo. Portanto, mesmo que tivesses comprado algo em 1990, em 2011, se vendesses, terias de pagar também impostos sobre isso, sobre todo esse ganho. E eles disseram isso nesse momento, e nesse momento começou a valer ou deu tempo para vender? Valeu. Não deu tempo para valer, foi no ano. Não, mas espera aí, de um dia para o outro não podias vender? Tipo, podias vender, mas tinhas de pagar. Não, pagavas zero. Diz? Não pagavas. Não pagavas zero porque mudaram as regras desse ano. Isso é um bocado surreal, porque imagina que eu já vendi, imagina que tu vendeste em janeiro. Sei lá, em janeiro e já gastaste o dinheiro? Já não tenho mais valia. Agora estou a dever dinheiro que não tenho. Isso é incrível, sim. Agora que chegámos ao fim? Agora chegámos ao fim. Com esta nota positiva. Um abraço, meus senhores, até para a semana.